Bom, hoje nós vamos discutir um episódio, ou pelo menos um momento da história da Revolução Francesa que precisa ser melhor compreendido, né? Que é o momento da chamada radicalização da Revolução. Tá? Você sabe que a Revolução ela é construída a várias mãos. Você tem ali alguns segmentos da monarquia que estão descontentes com a realeza e com os seus interesses, segmentos pequenos, não são muitos desse grupo, mas que também fazem parte do processo. Você tem a burguesia, tanto a alta burguesia como a pequena burguesia, que é sufocada naquela lógica do Estado, dos três Estados, porque os interesses do clero e da nobreza são preservados, enquanto a burguesia tem dificuldade de se desenvolver. Você tem os chamados jacobinos, que são a pequena burguesia, principalmente, mas também alguns segmentos da população que querem ver mudanças e transformações significativas e veem na Revolução Francesa uma oportunidade de que isso aconteça. Tá? Você tem a classe trabalhadora urbana ali da região de Paris, os chamados sans-culottes, né? Ou sem culotes, né? Sem usar roupa chique, sem calça chique, sem calça que tem culote, né? Que na verdade era um tipo de roupa muito específico usado pela nobreza. Então você tem aí, né, uma configuração de vários grupos sociais que estão produzindo um movimento para modificar a realidade. Então, é um movimento que vai contra o antigo regime, que vai contra o absolutismo, que é a forma de governo ali baseado na teoria do poder divino dos reis, e que vai contra também, inclusive, o mercantilismo, na medida que a burguesia está propondo uma outra lógica em que haja o desenvolvimento do capitalismo. A burguesia não consegue se desenvolver na medida em que os traços feudais ainda estão mantidos ali na França do século XVIII. Então, há também uma perspectiva como essa. E é por isso que a revolução acontece. A revolução acontece em função disso, esses grupos se organizam, num determinado momento vão para cima do poder real, né, tomam o poder, tá? Mas há uma disputa interna entre essas diferentes facções. A Gironda, por exemplo, que são a burguesia, a alta burguesia, os ricos que se organizavam e se reuniam, né, no restaurante Gironda, por isso que é chamado os girondinos, né? Eles têm um interesse muito grande em desenvolver o capitalismo, mas não estão necessariamente interessados em garantir, por exemplo, melhores salários, melhores condições para os camponeses e coisas do gênero. Eles estão preocupados com a sua cota, né, de poder e de riqueza. Né? Já os jacobinos, que tem esse nome justamente porque eles se reúnem num convento, né, um convento chamado Convento Jacobino ali, aonde eles se reúnem. Nós temos aí vários segmentos da pequena burguesia e de trabalhadores e até de alguns ligados aos sans-culottes que vão tentando se organizar para para tentar fazer com que essa seja uma oportunidade de melhoria das condições de vida da população mais pobre e da grande maioria. Tá? Há uma presença muito significativa durante o processo revolucionário das mulheres no poder, das mulheres nesse processo, muito embora os nomes que se destacam, até por conta do machismo que a historiografia carrega, são os nomes dos homens, como Marat, Danton, Robespierre, né? Mas, na verdade, há na prática, né, uma presença muito significativa das mulheres nesse processo. Lembre-se que lá em Versalhes, eu acho que eu já comentei com vocês, foram as mulheres, as peixeiras, que saíram da feira e foram para cima
para cima do palácio e invadiram o palácio, obrigaram o rei a ir para Paris, o que deu uma virada na história, né? Mas eu quero discutir um pouco mais nesta aula com o processo de radicalização da Revolução, até porque é o momento em que a Revolução acontece de forma mais profunda, atinge realmente as raízes dos problemas que estão colocados. Tá? E esse processo acontece justamente como quando a esquerda, os jacobinos, assumem o poder. Aliás, eu falei a esquerda de propósito. O termo esquerda e direita é muito utilizado na política. Muita gente não sabe, mas esse termo surgiu na Revolução Francesa. Porque quando eles entravam na quadra de tênis, que é onde se formou a Assembleia, logo depois da configuração ali da convenção, o que vai acontecer? Os jacobinos eles entravam pelo lado esquerdo da Assembleia e os girondinos entravam pelo lado direito. Daí a ideia de que a burguesia e os interesses mais conservadores da sociedade são aqueles que estão do lado direito. Então, daí o termo direita e esquerda. Então, a esquerda é sempre representada por aqueles que buscam uma radicalização maior, né, da revolução e uma mudança maior na estrutura da sociedade. Então, daí que vem esse termo aí. Setembro de 1793, o que está acontecendo? A Revolução está no momento crítico. Por que ela está no momento crítico? Houve a tomada do poder pelos revolucionários, o rei está preso e aqueles grupos mais à esquerda do movimento se veem diante de um grande desafio. Porque eles estão num momento que ou avança o processo de transformações, ou recua e retrocede, e o poder voltará para as mãos da direita e daqueles que têm interesses das classes dominantes. Então, eles se veem diante de uma encruzilhada naquele momento. Está crescendo um movimento contra-revolucionário, principalmente a partir dos que querem fazer a restauração monárquica, e que conseguem constituir uma guerra contra a França a partir da Áustria e da Prússia. E aí você tem uma situação em que não tem muito para onde correr. Quer dizer, ou você radicaliza o processo revolucionário, ou você vai acabar vendo isso virar uma revolta como qualquer outra e a monarquia volta para o poder. É nesse contexto de grande conflagração aí e de grande desenvolvimento de contradições mesmo que, em setembro de 1793, Robespierre assume o poder. Tá? Então, jacobinos assumem o poder. Primeiro com Danton, mas Danton é um pouco mais moderado, e depois com Robespierre, que vai buscar radicalizar o processo. O que Danton e Robespierre vão perceber? Que eles estão diante de uma sinuca de bico, porque ou faz a revolução ir às últimas consequências, ou vai perder o poder. É nesse contexto que os jacobinos assumem o poder. Deixa eu fazer aqui uma coisa para melhorar a imagem. Eles, então, vão fazer o quê? Eles vão instituir o Tribunal Revolucionário. Vocês viram ali agora há pouco a imagem da guilhotina. Esse Tribunal Revolucionário vai caçar os traidores da Revolução, tá? E vai simplesmente dizer o seguinte: olha, é o seguinte, aqui nós não temos alternativa. Ou a gente radicaliza e aprofunda a Revolução, ou a gente vai perder o rumo da história. E aí, o que acontece? Institui-se aí a guilhotina como uma alternativa, porque é o que é chamado pela historiografia tradicional, o terror se estabelece. Quem foi inimigo do Estado agora vai para a guilhotina. Tá? Então, não tem alternativa. Ou você está do lado da Revolução, ou você está contra. Se você está contra, você corre o risco de ir para a guilhotina. Tá? E é exatamente nesse contexto que as coisas acontecem.
mas é o momento de radicalização da Revolução. O que significa isso? É quando nasce o Estado republicano, no seu sentido mais profundo da palavra. Eles confiscam as propriedades da igreja, vão fazer a reforma agrária, vão distribuir as terras para os camponeses, parte da nobreza, né, vai ser expulsa daquele território, né, essas terras sendo distribuídas, essa pequena reforma agrária vai aumentar a produção agrícola da região, vai se instituir o ensino público e gratuito para todos. Vejam que a escola era privilégio das elites, né? Aí Robespierre vai dizer, não, é preciso ensino público, né? E ele tem que ser gratuito, porque as populações mais pobres não têm condições, né, de pagar pela escola. Isso vai ser coerente com a visão iluminista da época, que tem uma ideia de que, né, o que é de fundamental importância é desenvolver as luzes da razão, e isso só com um ensino de qualidade é possível. Né? Cria-se toda uma legislação trabalhista para proteger salários e direitos dos trabalhadores urbanos, para contentar ali os sans-culottes e garantir minimamente salários, garantir direitos trabalhistas. Decreta-se a liberdade de opinião e de imprensa, né? É verdade que essa liberdade de opinião também tem os limites do conceito revolucionário, né? Porque se essa liberdade de opinião for além daquilo que os revolucionários entendem como adequado para isso, existe a guilhotina e assim vai. Mas decreta-se a liberdade de opinião, a imprensa se desenvolve, novas leis são aprovadas, e a base de tudo é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que vai se transformar na nova Constituição do país. Então, é um momento de radicalização da Revolução. E é nessa perspectiva que Robespierre vai trabalhar na ideia de que é preciso criar uma república da virtude, né? Uma qualidade cívica dos cidadãos, que realmente tem um compromisso com as causas do Estado, e o Estado está preocupado com o interesse das grandes maiorias. Essa é a ideia que está colocada. Bom, isso está tudo indo muito bem, mas em 27 de julho de 1794, um ano depois, você vai ser muito curto esse período de Robespierre, a burguesia consegue dar um golpe, né? Condenar, julgar e sentenciar Robespierre à morte também na guilhotina, né? E aí, a partir daí, né, a revolução vai se tornar uma revolução burguesa no sentido mais radical da palavra. Então, você vai ter aí, né, a revolução sendo modificada a partir dos interesses dessa nova classe que assume o poder, que é a burguesia, que está retratada muito bem aí nesse quadro de 1514. Ora, é claro que os resultados da Revolução eles não se resumem a isso. Né? Então, onde tem tirania, a partir daquele momento, né, um grito por liberdade, por igualdade e por fraternidade vai permanecer. Então, você tem uma coisa que você não muda. As pessoas experimentaram um momento em que a terra estava distribuída, experimentaram, né, um ensino público gratuito, experimentaram, né, direitos trabalhistas, e é evidentemente que quem, né, conquista determinados avanços não aceita recuar. Então, isso vai colocar a contradição ali na França, né? A contradição vai se estabelecer mais uma vez. E é justamente por conta disso que, já no final do século XVIII, sob o comando do general Napoleão Bonaparte, a Revolução entra numa etapa final. É o período em que Napoleão, né, coloca um ponto final nessa história, né, e se torna o ditador da França. E aí começa um período aí que é conhecido como o Império Napoleônico. Napoleão, ele é uma contradição, sabe? Ele foi um cara da Revolução, ele fez parte do exército revolucionário, num determinado momento, e em certo sentido, ele tinha esses valores burgueses aí da igualdade, da fraternidade na cabeça, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele é um aliado que vai estar a serviço da burguesia. Então, essa contradição vai estar colocada aí. E aí, a partir daí, ele vai fazer um império na França e vai tentar espalhar esse império, né? E vai justamente impor as chamadas guerras napoleônicas em toda a Europa, tentando
impor a hegemonia da França na Europa de então. E aí, evidentemente, as contradições. Por um lado, há uma hegemonia, uma dominação da França sobre vários países, por outro lado, há uma distribuição, de certa maneira, de certos valores que são espalhados por toda aquela região. Enfim, essa revolução, a partir daí, ela vai se tornar, né, um marco contraditório de um período e vai marcar essa mudança profunda. Para a gente entender um pouco mais, eu vou colocar aqui para vocês um vídeo em que um historiador faz uma discussão sobre o que foi realmente esse terror francês.